Olá, meu nome é Luiz Maia, eu sou professor do curso de mestrado profissional em administração pública aqui na UFRPE. Nós criamos essa série de vídeos chamado Diálogos Profiap para estender o diálogo da academia com profissionais do setor público, com analistas importantes da iniciativa privada e falar, no caso especial de hoje, um pouco sobre finanças públicas. A gente sabe que é um tema árido, muita gente tem dificuldade de compreender, mas a ideia aqui não é tanto ficar no economês, mas tentar puxar para a compreensão geral dos desafios que nós temos. Então, eu tenho a grata felicidade de receber aqui um amigo e um profissional que a gente tem muito respeito, o Mário Sérgio Carraro Teles. Ele é gerente de política econômica da CNI, é um cara que há muitos anos se debruça sobre as questões fiscais, os desafios que o Brasil tem, e que tem olhado aí com carinho também para esse momento tão especial que a gente está passando. Então, queria começar dando as boas-vindas, agradecer sua presença aqui, Mário. Obrigado, Luiz. Prazer é meu falar aqui com você. Como você colocou aí, além de amigos, né? Na verdade, eu é que te considero um grande profissional, então estar aqui conversando com você é uma honra para mim. Muito obrigado, amigo. Então, eu queria começar assim, antes da gente falar dessas batalhas todas que o quadro fiscal nosso nos remete. Como é que anda a nossa capital? Eu morei aí por muitos anos. Como é que os brasilienses têm enfrentado esse desafio da pandemia aí nas últimas semanas? Eu acho que a coisa não muda muito, né, Luiz? Assim, no Brasil como um todo. Aqui, especificamente, isso deve estar acontecendo em todos os locais, né? Mas Brasília, além da administração, digamos, estadual, né? A gente sente uma diferença grande por, por conta da administração federal que está parada, né? Então, você sente uma diferença, primeiro no lado profissional, que a gente não tem assim o contato que costuma ter no Congresso, com o governo federal, tudo está acontecendo online, né? E falta um pouco desse contato, e até algumas vezes eu vou te dizer que dificulta o trabalho, porque você tem que ter algumas informações, e quando você não tem o contato pessoal daquele servidor que você precisa resolver alguma situação, você liga no fixo e você não tem conseguido resolver. Então, no lado profissional tá diferente, e na questão da cidade como um todo, isso tem um impacto também, porque eu acredito que, diferente de outras cidades, onde, digamos assim, a vida voltou ao normal com a abertura da economia, aqui em Brasília, como o peso do servidor público é muito grande, em questões da cidade, né, o trânsito, esse tipo de coisa, você ainda sente uma diferença maior aqui em Brasília do que eu imagino que esteja em outras cidades. Então é isso, mas acho que estamos levando aí da melhor forma possível. Esperamos que em breve, com as vacinas, a gente volte ao normal. Ou pelo menos algum normal, né? Seja lá o novo normal, né? Mas enfim. Não, eu tenho, assim, acho que até o próprio comportamento das pessoas nesses últimos meses, que isso aconteceu na Europa também, né? As pessoas não estão aguentando mais a disciplina que a pandemia impôs, né? Então, assim, o ser humano ele tem a necessidade do contato. Então, eu tenho aí uma questão fora da economia, um pouco relacionada, mas eu acho que quando a gente tiver a vacina, as coisas, essa coisa de novo normal, eu não acredito muito, não. Talvez a gente continue passando mais álcool gel na mão, mas acho que o resto vai voltar ao normal mesmo. Tanto é que já voltou muita coisa mesmo antes do que deveria, né? As pessoas não aguentaram aquele regime tão rígido.
É verdade. Vamos embora. Então, amigo, a gente podia começar esse nosso papo hoje falando um pouquinho sobre o quadro fiscal que nós temos, né? A gente sabe que a CNI é uma observadora cuidadosa da realidade econômica, financeira do nosso país. Vocês têm uma série de publicações aí, toda hora apontando os principais riscos, fazendo análise, fazendo projeções para a economia brasileira. E a gente vê na imprensa um conjunto muito grande de indicadores que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Superávit primário, meta de superávit primário, dívida, PIB e tal. Como é que você sintetizaria aí para nós assim, um pouco dessa realidade, o tamanho do desafio que a gente está vivendo, Mário? Olha, acho que o indicador para a gente tentar traduzir esse assunto que é bem árido, né? Acho que o indicador que melhor reflete essa situação é o endividamento, porque, digamos assim, o endividamento é um conceito que as pessoas, de alguma forma, também conhecem ali no seu dia a dia, né? E o que acontece é que o endividamento do setor público brasileiro começou ali na virada, né, da década de 2000 para a década de 2010, entrou numa trajetória de crescimento preocupante, tá? Até que em 2016 foi aprovada uma regra fiscal muito rígida, assim, sem precedentes conhecidos, com esse nível de rigidez, é difícil a gente encontrar pelo mundo, tá? Então, acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que ressaltar, que é a regra do teto dos gastos, né? Então, tentando traduzir para a vida da pessoa, é alguém que estava se endividando muito nos últimos anos e, de repente, ele colocou para si mesmo um desafio. Olha, agora as minhas despesas só vão crescer de acordo com o aumento dos preços. Então, eu não vou comprar nada a mais, tá? Eu só vou gastar mais, porque se o preço subir, aí eu não tenho como cortar, tá? Então, foi isso que o governo fez em 2016 com a regra do teto dos gastos, né? O fato é que, desde então, apesar da preocupação, o endividamento foi controlado. Ali, uma casa alta, né, em torno de 75% do PIB, mas o endividamento, que vinha crescendo muito rápido, ele estancou. O desafio até então era, olha, precisamos fazer reformas, porque sem reformas, as despesas, principalmente as despesas obrigatórias, que elas tinham um ritmo de crescimento muito rápido, e para ficar dentro do teto que o governo se impôs, o governo tinha que cortar nas despesas que não são obrigatórias, né? Basicamente, o funcionamento da máquina e o principal, que são os investimentos públicos. Então, as despesas obrigatórias cresciam, as despesas não obrigatórias cada vez menores, o investimento público está num nível baixíssimo, nunca antes visto aí na história desse país, para pegar aí fazer um trocadilho com o pessoal que nos levou para essa situação. E esse era o grande desafio, fazer as reformas para que a despesa coubesse dentro do teto. E então nós estávamos indo relativamente bem, fizemos a reforma da Previdência, né? Foi muito importante, em 2019, e tudo indicava que teríamos a reforma tributária esse ano, e eu sou um que eu tenho quase certeza que, se não fosse a epidemia, nós já teríamos tido a reforma tributária aprovada. E aí veio o ano de 2020, que mudou tudo, né? Porque as regras fiscais nós tivemos que usar, e isso é muito importante ressaltar, viu, Luiz?
nenhuma regra fiscal foi abandonada ou descumprida. É que as regras, elas foram bem construídas. A regra do teto dos gastos já previa uma possibilidade de digamos, estouro das despesas em caso de calamidade pública. Tá? Então, não foi mexido uma vírgula na emenda constitucional do teto. Mas o fato é que a epidemia nos colocou um desafio muito grande, porque foi preciso um volume de gastos adicionais enorme, né, na casa aí de 600 bilhões de reais, para fazer frente a todos os desafios da pandemia. Pessoas que de repente não podiam mais trabalhar e ter a sua renda, o desemprego, né, de pessoas, trabalhadores formais, que aconteceu, e agora já estamos recuperando, mas aconteceu ali no início, financiamento, despesas com saúde, uma série de situações que fez com que o nosso déficit, que é o que o governo gasta mais do que o que ele arrecada, tivesse um crescimento muito forte. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, com algumas receitas extraordinárias, tudo bem, teve alguma ajuda aí de uma operação com a Petrobras, mas o déficit primário, que é o que o governo arrecada, menos o que ele gasta, sem o pagamento de juros, ficou em 0,85% do PIB, que para os nossos padrões, nós chegamos a ter, em 2016, ali antes da PEC do teto dos gastos, 2,5% de déficit primário. Então, isso caiu bem o ano passado e, de repente, esse ano, por todas essas despesas, nós aqui da CNI, nós estamos estimando um déficit primário aí na casa de 11% do PIB, 790 bilhões de reais de déficit. O ano passado foram 62 bilhões de reais de déficit. Então, um déficit muito grande que, obviamente, pressionou a dívida, né? O governo teve que se endividar mais para fazer frente a esse gasto excessivo. E aí a dívida que estava ali em torno de 75%, 76% do PIB, estável até em alguns anos, em 3 anos, nessa faixa, ela estourou, né? Nós estamos prevendo para esse ano, aqui na CNI, a nossa projeção é em torno de 93%. Então, você sai de 75%, 76% do PIB de dívida e vai para 93%. Então, o desafio fiscal que nós já tínhamos, ele agora é muito maior, porque nós estamos trabalhando com um nível de dívida muito grande e tem ainda uma incerteza sobre quanto gasto adicional nós vamos ter que fazer o ano que vem por conta da pandemia, né? Então, esse agora é o novo desafio. Excelente, uma ótima síntese, Marco. Só chamar a atenção também o fato de que a gente está sempre olhando, preocupado com esses indicadores fiscais, né, das finanças públicas, mas isso não necessariamente quer dizer que a gente é uma pessoa que não reconhece a necessidade de fazer gastos no meio de uma pandemia, né? Então, como você colocou muito bem aí, o cenário mudou completamente. A gente não teve um evento usual. Então, você gastar 11% a mais do que você arrecada antes de pensar nas despesas financeiras, né, do pagamento das juros, dos juros de anos anteriores, isso realmente é uma circunstância muito extraordinária. E que eu vejo poucos economistas, né, que são contra você ter gastos extraordinários numa pandemia. A preocupação é tentar fazer com que a gente retorne para uma trajetória relativamente equilibrada desses indicadores, né? Isso. É isso aí, Pois esse bem. é o ponto. Vamos falar um pouquinho, eu sei que é uma coisa um pouco técnica, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar. O Brasil, a gente tem muito pouco conhecimento sobre a tramitação orçamentária da União, né? Que é aquele momento em que o parlamento recebe uma proposta de gastos e de arrecadação do governo e como que ele lida com aquilo, ele faz emendas, ele corrige e tal. Então, a gente tem uma espécie de um grande plano de 4 anos, né, que é o chamado plano plurianual,
mas que foi aprovado em 2019, no final de 2019, portanto, antes de toda essa confusão começar. Ele supostamente vai orientar os gastos, por exemplo, de investimento dos 4 anos, né, de rodovias que vão ser reformadas, pontes que vão ser construídas, órgãos que vão ser criados e tal. A realidade mudou bastante. E aí a gente começa nesse ano de 2020, com pandemia, e aqueles momentos previstos na Constituição para submeter as peças orçamentárias acabaram ocorrendo nesse ambiente de incerteza. Então, a gente tem primeiro aquela lei de diretrizes orçamentárias, né, um projeto de leis sobre execução orçamentária para o ano que vem, que basicamente indica as grandes diretrizes, né, os grandes parâmetros da execução orçamentária, feito lá no primeiro semestre, quando a gente estava ainda no período mais crítico dessa pandemia. E depois, agora, no segundo semestre, a lei orçamentária, e que tem algumas novidades, né? Assim, se por um lado o governo vinha anunciando já há alguns anos uma certa preocupação com gastos tributários, ou seja, com aquelas renúncias de impostos, né, que talvez estejam excessivamente concentradas em alguns setores. Por outro lado, ele acabou mandando uma peça para o Congresso em que ele tentou não se comprometer com uma tal de uma meta fiscal. Fala um pouquinho para mim como que você está vendo, assim, deixando de lado, às vezes, até a opinião da CNI, mas, assim, como cidadão que tem observado há tantos anos o ciclo orçamentário do Brasil, eu confesso que eu me espanto. Eu acho que a gente está realmente num ambiente de uma certa confusão. O que você teria para completar aí dessa análise, Mário? O, o, o Luiz, eu tenho uma visão um pouco menos pessimista, tá? Vamos lá. Primeiro, o que acontece? E assim, só reforçando, como eu falei anteriormente, o desafio é muito grande, não vamos negar, tá? Mas vamos pegar a cronologia da coisa, né? A LDO, que é o que você colocou muito bem, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi enviada ao Congresso no momento do auge das incertezas com relação à pandemia. Tá? E aí, o governo teve o cuidado, vamos dizer assim, já está previsto na LDO para 2021 um déficit primário, uma meta de déficit primário bem superior ao que nós estávamos praticando antes de 2020. Tá? A meta para o governo federal e as suas estatais é um déficit de 3,1% do PIB. Tá? E no caso dos governos estaduais e municipais é um equilíbrio. Então, teve o tempo para não se colocar um desafio muito grande do ponto de vista de cumprimento de meta. Né? Porque cumprir uma meta, só fazendo um parênteses, cumprir uma meta de déficit muito alta é fácil, mas continua sendo um problema, né? Você sabe muito bem. Então, a LDO, ela veio, assim, bastante... Houve tempo para se considerar o novo cenário. Depois, em agosto, o governo mandou o projeto de lei orçamentária, obviamente, seguindo as grandes diretrizes estabelecidas pela LDO. De lá para cá, o que aconteceu? Nós tivemos algumas mudanças. Duas principais. Primeiro, a inflação está sendo muito maior do que a prevista naquele momento da LDO, e mesmo, onde também já se coloca o salário mínimo, né? E mesmo no momento do orçamento, que foi em agosto. A inflação agora, nos últimos meses, ela teve um crescimento muito significativo. Isso traz uma pressão no orçamento. Qual é a pressão? O salário mínimo, ele é base
para despesas muito grandes do orçamento. A principal delas é a Previdência, mas também tem impacto no seguro-desemprego, no abono salarial e nos gastos, nos benefícios assistenciais. Tá? Esses são os grandes gastos pressionados pelo salário mínimo. Como a inflação vai ser maior, e o INPC, principalmente, que é a inflação das famílias mais pobres, que é o que corrige o salário mínimo, vai ser maior do que o que estava previsto, tá? Nós teremos um salário mínimo maior, portanto, teremos mais gastos com previdência, assistência, abono e seguro-desemprego do que estava previsto no orçamento. Tá? Então, isso aumenta as despesas obrigatórias, que eu falei há pouco, e aí você só tem, dado o teto, você só tem uma possibilidade, que é reduzir as despesas não obrigatórias, que, como eu disse, já estão muito baixas. Lá está os investimentos e o custeio da máquina. Esse é o desafio no orçamento. Quando eu digo que nós estamos com uma posição um pouco mais otimista, é que no trabalho que a gente faz, a nossa projeção inicial de despesas para a Previdência, principalmente, mas também seguro, desemprego, nós estávamos com uma projeção de despesa menor do que a que o governo colocou no orçamento. Então, aqui, nas nossas contas, quando atualizamos a projeção de salário mínimo, as despesas aumentaram, óbvio, mas elas ainda cabem dentro do teto, mantendo basicamente o mesmo volume de despesas discricionárias. Tá? Então, a nossa projeção aqui está nesse sentido. Outra mudança significativa que nós tivemos: o governo está trabalhando para o orçamento do ano que vem com um crescimento de 3,2%, crescimento real do PIB. A CNI vai divulgar em breve, e até o próprio mercado já está trabalhando, se não me falha a memória, com 3,5%, está acima do governo, e nós provavelmente vamos trabalhar com um crescimento ainda acima do que o Focus está prevendo. Tá? Isso tem reflexo do lado da receita. Então, e ajuda ali no resultado primário. Resumindo essa situação, como nós estamos com uma despesa, já considerando o impacto do salário mínimo, próximo do que o orçamento está prevendo, e como a nossa previsão de crescimento é maior do que o governo trabalhou no orçamento, no momento, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de déficit primário de 2,5% do PIB para o ano que vem. Bem abaixo, né, cerca de 40, 45 bilhões de reais abaixo da meta da LDO, que é de 3,1. Tá? Então, nós estamos com uma visão aqui um pouco diferente do que está ainda lá no orçamento. O orçamento ainda não foi aprovado, está sendo discutido, e isso tudo pode ser alterado, principalmente a questão do crescimento. Né? Então, o governo pode alterar, e se alterar, vamos só deixar assim bem claro, ele vai manter a projeção de déficit na meta da LDO. Ele não vai fazer o que nós podemos fazer aqui, que é dizer, olha, o déficit vai ser menor. O orçamento vai sair com a mesma previsão de déficit da LDO, porque se aumentar a receita e tiver espaço no teto, ele vai aumentar as despesas para fechar ali no déficit previsto pela LDO. Só para a gente terminar um pouco essa previsão nossa aqui da CNI para 2021, com esse déficit primário de 2,5% do PIB e considerando uma despesa de juros, tá,
que deve ser menor ainda o ano que vem do que esse ano, nós estamos prevendo, diferente de muitos analistas, nós estamos prevendo que o endividamento público, que eu disse que ia para a casa de 93%, deve se manter nessa casa de 93% no ano que vem. O que, eu diria, é uma posição, no espectro aí das projeções, eu diria que nós estamos, nesse momento, entre os otimistas. E eu costumo dizer nesse momento, porque eu brinco que a gente, para saber se aquela previsão era pessimista, otimista ou realista, é só depois, quando acontece, né? Porque se eu tenho uma previsão que hoje é otimista, mas ela se confirma, na verdade eu era o realista, né? Então isso aí a gente tem que esperar. Mas no momento nós estamos realmente aí nós temos uma visão mais positiva do que a média aí dos analistas. Ô Mário, mas teve uma crítica que circulou na imprensa aí, até alguns políticos chegaram a falar, sobre o governo definir uma meta fiscal sem definir, dizendo a meta fiscal do ano de 2021 vai ser aquela que nos levar a cumprir o teto dos gastos. E algumas pessoas fizeram até brincadeira dizendo assim, poxa, mas isso está lembrando até uma outra presidente que a gente teve aí, que falava que eu não vou ter meta, que eu vou estabelecer a meta, quando eu bater a meta, eu vou dobrar a meta. Então, isso cria um ruído aí sobre uma dificuldade do governo se comprometer com um número. Você acha essa crítica justa ou você acha que é mais jogo político? Luiz, eu acho que hoje a nossa principal regra fiscal, nós temos 3, tá? Meta de déficit primário, nós temos a regra de ouro, que diz que o governo não pode realizar operações de financiamento, operações de crédito, acima do que ele gasta em despesas de capital, tá? E temos a regra do teto dos gastos. Eu te diria o seguinte, a regra de ouro, ela tinha a intenção de evitar que o Estado se endividasse para pagar despesas correntes. O Estado só poderia se endividar para fazer investimentos. Pelo nosso histórico, né, a dívida, como eu disse, só subindo, os investimentos caindo, ela tem a nossa regra de ouro, ela tem diversos problemas, que acho que são técnicos demais para a gente entrar aqui, mas o fato é que ela não evitou o crescimento do endividamento com a queda dos investimentos. Tá? Então, a regra de ouro, ela está aí, não estou dizendo que é para tirar, até porque daria um ruído muito grande, mas ela não é tão efetiva e é facilmente acomodada. A regra da meta, ela foi durante muito tempo a nossa principal regra fiscal, até que veio o teto dos gastos. Tá? Hoje eu digo que ela é secundária, Luiz, porque a principal é o teto. Por quê? No teto eu tenho ali um limite que eu não posso passar. Agora, a meta de primário é uma combinação de despesa e receita, né? Na despesa, eu tenho a limitação do teto. Tá? O que eu vou fazer de resultado primário vai depender, obviamente, se a minha despesa está fixa, o resultado primário vai depender da minha arrecadação. Tá? Por isso, que o que nós, como eu falei aqui, a nossa projeção está mais otimista do que a do próprio governo. Tá? Porque o teto está limitando a despesa, e como nós estamos com um crescimento do PIB, nós estamos usando um crescimento do PIB acima do que está projetado no orçamento, isso vai se refletir em receita. Como eu não posso gastar essa receita adicional por causa do teto, vai se refletir no resultado primário. Eu acho que o grande ponto, tá? E aí sim eu acho que tem as críticas, quando elas vêm, elas têm razão, é o teto dos gastos. Tá?
quando se fala, quando se tenta mexer, se tenta driblar o teto dos gastos, aí sim é uma situação preocupante. Mas essa questão da meta de primário, por isso que eu acabei de explicar, eu não dou assim, eu trato como um segundo plano. Tá? E vamos assim falar um pouquinho aqui também da questão política. Esse governo, ele desperta muintas emoções, né? Mais até do que outros. Governos sempre despertam muitas emoções, mas esse, que inclusive gosta muito do embate político, né? Ele desperta muitas emoções. E aí você vê assim, muitas vezes eu vejo um pouco de críticas exageradas. Não todas, mas tem sim, tem algumas críticas exageradas, principalmente, e eu estou dizendo nos assuntos que eu acompanho mais, assuntos fiscais, assuntos tributários. Vou dar até um exemplo aqui do tributário. Esses dias eu até interagi aí na rede social com uma economista muito famosa, que eu gosto muito, tanto é que sigo lá no Twitter, ela fazendo uma crítica ao governo. Quando é que o governo vai mandar o resto da reforma tributária que está devendo? E eu falei, olha, que bom que não mande. Tá? Por quê? O governo já mandou a proposta dele de reforma da tributação do consumo, e ele disse que ia mandar uma proposta do IPI se transformando em seletivo, que aspectos que estão em discussão no Congresso já faz. Ele disse que ia mandar uma proposta de mudança no imposto de renda, que já tem um projeto muito bom em tramitação no Congresso, que já faz. Então, basta o governo trabalhar nesse projeto. E a quarta etapa, que é a desoneração da folha, provavelmente com a criação da CPMF, nós aqui da CNI, por exemplo, não queremos essa etapa. Então, para que o governo mandar uma... Para mim, o melhor movimento do governo é discutir a reforma com o Congresso no que já está lá. O governo, na minha opinião, não tem que mandar mais nada. Mas aí vem a crítica. Cadê as propostas? Eu até coloquei, não, melhor que não mande. Do jeito que está, tá bom. Aproveitar um pouco que já existe em tramitação, né, e de alguma forma até Sim. contribuir marginalmente para essa ou para aquela discussão. Isso. Ô, Mário, a CNI, ela tem uma visão favorável dessas propostas, das duas principais propostas de reforma tributária que circularam, a do Senado e a da Câmara. A gente que acompanha esse debate viu, inclusive, a sua participação aqui num evento em Pernambuco, outros especialistas também falando sobre o assunto com uma leitura relativamente favorável. No entanto, tem setores, principalmente no setor de serviços, que reagem muito criticamente a essa reforma tributária. Da minha parte, eu tenho sempre chamado a atenção para a ideia de que a reforma tem mais pontos positivos do que negativos, e uma vez alterada esse manicômio tributário, que é o termo usualmente utilizado para descrever a nossa legislação, a gente está diante de um outro país, né? A gente pode afirmar categoricamente que um dos grandes defeitos da economia brasileira é essa amarra tributária. Então, eu fico sempre tentando argumentar que setores que se consideram prejudicados pela reforma tributária, eles talvez estejam sendo míopes, ao não entender que a gente pode ter um país muito maior, com muito mais inclusão, inclusive inclusão social, inclusão produtiva, se a gente desfazer esse grande imbróglio. Mas eu queria te ouvir, assim, qual que você acha que são os destaques para a proposta do governo, para essas duas propostas principais, e se você tiver que dar, digamos assim, um braço a torcer para uma crítica ou outra que você já ouviu, qual que seria o ponto? Tá. Primeiro eu queria dizer assim que a sua análise bate exatamente com a nossa aqui da CNI, com a minha também pessoal. Tá? Essa reação de alguns setores às propostas, principalmente a PEC 45, que é a proposta da Câmara, é uma visão
completamente míope, olhando simplesmente para a subtributação, vamos ser assim, abertos, que alguns setores têm hoje. O olhar é apenas para o próprio umbigo e apenas do ponto de vista quanto eu vou recolher aos cofres públicos. Tá? Eu diria o seguinte, é legítimo? Sim, cada um tem a sua posição. Nesses anos de debate sobre isso, eu costumo falar o seguinte, cada setor, óbvio, é difícil você pensar que um setor vai ter, digamos assim, a análise objetiva de, não, eu hoje pago menos do que outros, alguém paga por mim, todo mundo vai pagar igual, portanto eu vou pagar mais, mas o país vai crescer mais, e aí eu vou ganhar também lá na frente. É difícil, tá? Eu tenho alguns setores, mas não vou citar, mas a maioria faz essa análise míope e apenas quanto eu vou pagar mais, quanto eu vou pagar menos. E é legítimo. Agora, isso tem que ser definido, a ponderação do que é melhor para o país tem que ser definido por aqueles que foram escolhidos pela população para isso, que é o governo federal e o Congresso. Tá? O Congresso, o Congresso não pode ter essa visão de varejinho, né? Olha, esse aqui está sendo prejudicado. Não, o Congresso e o governo federal têm que pensar o que é melhor para o país. E aí, reforçando o que você colocou, todos os estudos, tá? Nós temos estudos aí da FGV, temos estudos do IPEA, temos estudos da UFMG, usando basicamente modelo de equilíbrio geral, e tem da FGV usa um modelo diferente, mas todos eles, Luiz, todos os estudos divulgados mostram que a reforma tributária, na linha da PEC 45, que está no Congresso, tem uma capacidade de impulsionar o crescimento econômico, gerar emprego. Tá? Ou seja, o que tem divulgado mostra que a reforma é boa para o país. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu acho que é importante ressaltar. E aí, óbvio, se cresce a economia, essa coisa de eu ganho, eu perco, muda completamente. Tá? A reforma tributária não é um jogo de soma zero. Todos vão ganhar, quase todos vão ganhar. Esse é um ponto importante. E só como nós estamos falando de questão fiscal, esse desafio do endividamento que eu falei antes tem uma solução ótima, melhor do que o teto dos gastos, que é muito difícil, crescimento econômico, porque o endividamento é em relação ao PIB. Se o PIB cresce, a nossa dívida entra em trajetória de queda. Tá? Então, é importante ressaltar isso também. Porque tem gente, até os detratores, digamos assim, da reforma tributária, não dá para fazer a reforma tributária com a pandemia. Não, o contrário. Com a pandemia, a reforma tributária ficou mais importante ainda, porque nós precisamos acelerar o crescimento econômico. E só para terminar, antes de falar qual é a melhor proposta, tem um outro ponto que é muito importante. Tem um estudo do IPEA, dois economistas muito bons, o Sérgio Goberti e o Rodrigo Arair, e tem outros estudos, tá? Mostrando o seguinte, do jeito que é hoje, com essa subtributação de alguns setores, basicamente, não basicamente, mas basicamente setor de serviços são subtributados no Brasil, e hoje o nosso sistema tributário é muito regressivo. Tá? Nós com a PEC 45, nós vamos manter um sistema tributário regressivo? Vamos, porque nossa tributação é muito baseada no consumo. Mas o que os estudos estão mostrando, e esse estudo do IPEA mostra, é o seguinte, ao acabar com essa infinidade de tributações diferentes que nós temos,
porque no Brasil, basicamente, cada empresa tem a sua tributação, e colocarmos uma alíquota uniforme, que é o que a PEC 45 está defendendo, todos os bens e serviços vão pagar a mesma alíquota. Basicamente é isso. E como eu falei lá atrás, se todo mundo vai pagar igual e alguém reclama, opa, peraí, eu vou pagar mais. Então, pela matemática, hoje você está pagando menos do que os outros, porque se todo mundo vai pagar igual, você vai pagar mais, é que hoje você paga menos, né? Isso é importante chamar a atenção. O fato é que o modelo como é hoje, ele tributa mais os pobres do que os ricos. Por quê? O pobre, e aí é o pobre mesmo, que aqui no Brasil a gente tem a tendência de achar que quem ganha 5 mil reais é pobre, né? E você sabe que, ou é classe média. Pela nossa distribuição de renda, o 4 mil, 5 mil reais está longe de estar entre os pobres do Brasil. Os pobres, realmente, eles consomem muito menos serviços. Cerca de 9% da cesta de consumo é serviço. E esses serviços, basicamente, são telefonia e energia elétrica. Os ricos, lá no alto da pirâmide de renda, consomem 30% da renda em serviços. Quando você aumenta a tributação do serviço e reduz a tributação de outros produtos, basicamente mercadorias, o estudo do Gobet e do Araí mostra que você reduz a tributação sobre os pobres e aumenta a tributação sobre os ricos. Então, tem um lado social que é muito relevante. Tá? Esse é um ponto que tem que ser enfatizado. Qual é a melhor proposta? Primeiro, a proposta do governo é boa? É boa. A proposta da CBS é boa. Qual o grande problema? Tá? Primeiro, ela tem uma alíquota muito elevada, mas isso é facilmente não, mas é corrigível, né? Facilmente nada, né? É corrigível, mas o grande problema, ela é limitada. Nós temos, como você colocou, muitos problemas do sistema tributário, e ao fazer só a reforma do tributo federal PIS/COFINS, você mantém os dois piores tributos, digamos, principalmente o pior tributo, que é o ICMS, e mantém um tributo que só o Brasil tem no mundo. Nenhum outro país do mundo tributa serviço separado do resto da economia, que é o que a gente faz com o ISS, tá? Que é o Imposto Municipal. Só o Brasil tem no mundo, totalmente cumulativo, prejudica as exportações. O ISS é também muito ruim. Tá? Então, o problema da proposta do governo é que ela é limitada, mas tecnicamente a proposta é boa, óbvio, tem algumas correções que têm que ser feitas, mas o modelo é muito bom. Tá? Por isso, o melhor é a reforma ampla, na linha da PEC 45, que está no Congresso, com alguns elementos que têm que ser trazidos da PEC 110, que é a proposta do Senado. Elas são muito parecidas, tá? O modelo da PEC 45 é melhor. Então, o que a CNI defende, que também é a minha posição, nós precisamos aprovar uma reforma ampla com a fusão das duas PECs que estão no Congresso, 45 e 110, com a prevalência do modelo da PEC 45. E aí, como você colocou, tem algumas críticas, Mário? Tem. Justamente isso. Quando nós falamos em juntar as duas PECs, é que tem problemas na PEC 45 que a PEC 110 já resolve. E eu vou te citar um, que é a questão do desenvolvimento regional. Ao proibir, né, e tornar inviável a concessão de incentivos fiscais para atração de empresas, você inibe quase que completamente a guerra fiscal, que foi um instrumento de atração de investimento que não funciona mais, porque o estado do Brasil hoje que mais dá incentivo fiscal é São Paulo, o mais rico. Tá? Então, a guerra fiscal foi um diferencial lá no passado. Mas, então, por essa falta de um instrumento de desenvolvimento regional, nós aqui da CNI sempre criticamos a PEC 45, olha, é preciso ter um fundo de desenvolvimento regional
você colocar na mão dos governadores dos estados mais pobres um recurso que ele possa investir em infraestrutura ou, se for opção da sociedade local, no fomento direto à atração ou manutenção de atividade produtiva. Tá? Então, assim, tem alguns pontos que a gente critica, sim, mas o modelo é muito bom e nós iríamos aí, com muitos anos de atraso, nos aproximar do que tem de melhor aí na tributação de consumo no mundo. Hoje nós somos, com certeza, a pior tributação de consumo do mundo. Então, cara, eu queria destacar uma parte seu comentário, da sua análise. No Brasil, muito pouca gente faz análise sobre equidade fiscal, né? Sobre o peso líquido do Estado sobre o cidadão em diferentes faixas de renda. E esses dois economistas do IPEA que você mencionou são dessas raras exceções. Outra delas é um ex-colega nosso que também esteve na CNI, que é o Claudinei Pereira. Ele também tem se dedicado a fazer estudos sobre equidade fiscal e o peso do Estado, levando em conta tanto as transferências quanto a tributação, que a gente sabe que é pesada sobre os mais pobres. Eu acho que se a discussão fosse mais para esse lado, a gente ganharia em racionalidade, né? Porque todos nós que defendemos solvência fiscal, nos preocupamos com o equilíbrio das contas públicas, somos frequentemente taxados de insensíveis, como se a gente não olhasse para a questão social e para a realidade social grave que o nosso país passa, né? É curioso isso, até porque se a gente for olhar para a história recente do país, a maior austeridade fiscal que a gente observou foram nos primeiros anos do governo Lula, e foram sucedidas de um período de crescimento bastante acima da média, né? O Brasil chegou a empatar ou até ultrapassar os países emergentes e da América Latina em geral naquele período, né? Primeiro, assim, com relação à questão do sistema tributário, vai permanecer uma crítica, talvez seja, eu não conheço aí o estudo do Claudinei, até depois, se puder me passar aí, se tiver alguma coisa, eu gostaria de ver. Mas o que acontece? Vai permanecer uma crítica da composição da tributação. Nós tributamos pesadamente o consumo e tributamos menos renda do que outros países. Tá? Essa questão tem uma peculiaridade. Hoje a gente tem aqui alguns problemas assim, na tributação de renda, não sei se nós vamos ter tempo de tratar disso hoje, mas até a CNI tem uma proposta nessa linha. Agora, o fato é que também na renda, primeiro nós somos um país de renda baixa, né? E, por exemplo, do imposto de renda, pessoa física, nós começamos a isenção quase que no salário médio do brasileiro. Né? E aí tem uma questão de tributação de lucros e dividendos, que é isso que a CNI tem defendido, com a redução da alíquota da tributação sobre o lucro, que hoje o Brasil tributa o lucro da empresa a 34%, é uma das maiores alíquotas do mundo, estava junto com a Argentina e Estados Unidos. Estados Unidos fez uma reforma, caiu ali para 20%. Existe, Luiz, existe uma guerra fiscal internacional por investimento. Tá? E então, a maioria dos países do mundo tem reduzido as alíquotas da tributação sobre o lucro e tributa-se a distribuição de lucros e dividendos. Tem que tomar muito cuidado com essa discussão, porque muita gente vai na linha de só tributar a distribuição do lucro e dividendo. Se a gente mantiver a alíquota de 34% sobre o lucro e ainda jogar uma alíquota nós vamos para uma tributação de renda da empresa, nós temos que tributar as pessoas. A empresa, ela tem que ter competitividade para poder investir e gerar crescimento econômico. Se a gente for só na linha da tributação do dividendo, pode parecer uma coisa boa, mas vai ter reflexo no crescimento. E aí eu pego aquele outro ponto que você colocou muito bem.
essa coisa de defender o teto dos gastos, eu já discuti bastante com alguns amigos, as pessoas têm realmente muita dificuldade de entender, você é um malvado, você não quer que invista em saúde, educação, então é difícil o nosso trabalho de convencer as pessoas de que o que aparentemente é o bem acaba tendo efeitos indiretos que levam a uma má situação. E o que pode parecer uma maldade é a solução para que o país cresça mais e aí o benefício social seja maior, né? Isso é uma tarefa difícil, porque à primeira vista, gastar mais, saúde, educação, estrada, tudo, isso é muito bom. Mas as consequências econômicas podem ser muito ruins, e nós acabamos de passar por uma recessão aí, 2014, 2016, com consequências sociais gravíssimas, que tem origem num voluntarismo econômico aí que teve consequências, né? Então, a gente tem que ponderar realmente os efeitos indiretos, né, das nossas ações. Excelente, Mário. Aqui, a gente já está terminando, eu queria só pegar um pouquinho a opinião sua, a sensibilidade. Eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas todos nós, cada vez mais, temos que trabalhar com algum tipo de cenário, alguma perspectiva, alguma simulação sobre o futuro. E aí, você mencionou lá mais cedo sobre a questão da inflação está subindo e a gente vive num sistema de metas de inflação. Então, é natural que a gente observe aí nos próximos meses o Banco Central eventualmente reagir ou pelo menos sinalizar alguma reação na Selic. Isso torna o nosso quadro fiscal mais grave, né? Porque cada ponto da Selic, cada 1% da Selic significa lá 40, 50 bilhões de dólares a mais de despesa financeira do governo. Sua estimativa aí é que a gente deve ter uma Selic voltando para casa de 5, 5,5, ou você acha que talvez a intervenção possa ser um pouco mais moderada do Banco Central? Ô Luiz, nós estamos trabalhando com um cenário, pelo menos para 2021, né, de uma Selic ainda bastante baixa, tá? O que acontece? Nós tivemos aí esse repique da inflação, mas as projeções, pelo menos até o momento, as expectativas de mercado, né, para 2021, elas são ainda bem comportadas. E você sabe muito bem, melhor do que eu, que você trabalha mais nessa área do que eu, o Banco Central, essa reunião de hoje, que deve estar saindo a decisão daqui a pouco, né, eles não estão olhando mais a inflação de 2020, né, o que está se olhando é o cumprimento da meta em 2021, 2022, as expectativas. Então, nós não esperamos um retorno da Selic para esse patamar de 4%, 5% já no próximo ano. Esperamos sim, não entendemos que a Selic vai permanecer em 2%. Acho que, como nós temos um cenário de retorno do crescimento, retorno à normalidade aí da economia, uma Selic de taxa de juros real negativa, como nós temos hoje, no cenário brasileiro, acho que não vai ser mantido por muito tempo. Mas temos uma perspectiva de aumento da Selic, mas não num patamar tão elevado. Tá? Com relação ao impacto fiscal disso, como nós estamos numa trajetória, na nossa perspectiva, a Selic entra 2021 na casa dos 2%. Espero que o Banco Central não... Depois você edita aí, viu, Luiz? Eu espero que ele não me desminta agora. Vai queimar sua língua. Porque deve estar saindo o resultado agora. Mas a ideia é que permaneça em 2%,
por alguns meses no início do ano e depois você começa a ter algum aumento. O fato é que quando a gente olha para as contas públicas, a média de Selic para 2021, que nós estamos trabalhando, mesmo com esse aumento, a média é menor do que a média de 2020. Então, do ponto de vista fiscal, se esse cenário se confirmar, em 2021 nós ainda teremos uma redução das despesas com juros na média do ano, porque você entra mais baixo do que você entrou a Selic entra mais baixa do que entrou em 2020, tá? Mas esse é o nosso cenário. Excelente, meu amigo. Eu Tá? agradeço demais a sua participação. Acho que a gente aqui levantou elementos importantes de reflexão, mas também alguns elementos que dá para a gente entender que tem saída, né? Que nosso país tem uma trajetória difícil pela frente, mas tem um processo aí que vai ser possível chegar a um patamar melhor. Vou te dar uns minutinhos aí para se despedir, enfim, falar suas últimas palavras para a gente encerrar, por favor. Tá, eu acho assim, Luiz, as nossas perspectivas, eu entendo que nós temos algumas reformas estruturais aí que são muito importantes. Tratamos aqui da reforma tributária, fizemos a previdenciária e foi positiva. Temos aí ainda um desafio da reforma administrativa, que precisamos discutir a partir dessa base enviada pelo governo ao Congresso, né? Temos agenda no campo do financiamento, temos uma série de questões que precisamos avançar. E aí, o crescimento econômico é a melhor solução para todas essas questões, e para termos o crescimento, eu acho que teremos que fazer essas reformas, manter aí o ajuste fiscal, e temos o desafio, mas realmente temos se cumprirmos essas metas, né, de fazermos as reformas, acho que vamos ter crescimento, e isso vai trazer um benefício muito grande aí que nós queremos, né? Então, eu acho que esse foi um debate muito bom. O tempo é limitado, né, Luiz? Se deixar, acho que nós poderíamos ficar aqui conversando mais umas 4, 5 horas. Mas foi um prazer enorme. Sempre que você tiver aí uma disponibilidade, estou à disposição para a gente conversar. Seu trabalho aí, sucesso total, e boa noite aí agora para você e até a próxima. Muito obrigado. Pessoal, então, eu acabei de conversar com o Mário Sérgio Carraro Teles, gerente de política econômica da CNI. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, pedir que se inscrevam nesse canal, a gente sempre vai tentar trazer novidades, entrevistas, e tentar levar também um pouquinho para a sociedade aquilo que a universidade está fazendo. Existe também um pouco de desinformação sobre a universidade, e a gente está tentando contribuir, e certamente a divulgação dessas iniciativas é parte desse esforço. Muito obrigado a todos. Mário, um abraço, até a próxima. Até já. Até mais, Luiz.